A retinopatia diabética, a gente sabe que são alterações que acontecem na retina de quem tem diabetes, normalmente com pessoas que já convivem com o diabetes há pelo menos 10 anos. A gente sabe aí que tem indivíduos, por exemplo, com diabetes com mais de 10 anos. Se o indivíduo tiver diabetes tipo 1, mais ou menos aí 80% dessas pessoas vão ter algum tipo de retinopatia diabética, tem algum tipo de alteração microvascular na retina. E quem tem diabetes tipo 2, em torno aí de 40% a 60%. Então, existem sim essas alterações e elas estão normalmente relacionadas ao tempo que o indivíduo tem de convívio com o diabetes. Por que existe essa relação do aparecimento da retinopatia e o tempo de diagnóstico do diabetes? Porque a retinopatia ela é uma alteração dos vasos sanguíneos que irrigam ali os nossos olhos, também as nossas retinas, que tem relação direta com a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue, a quantidade de glicose que está. Então, de acordo com a sua glicemia, quer dizer, um indivíduo que tem uma glicemia muito elevada quanto? Qualquer valor acima de 180 já é considerado hiperglicemia. Só que ter uma hiperglicemia de 180 mg por decilitro de concentração de glicose no sangue, ela é bem diferente de uma hiperglicemia de 280, por um exemplo. Toda vez que a gente tem uma grande quantidade de açúcar circulando no sangue, a gente tem que entender que essa glicose ela vai percorrer todo o nosso sistema circulatório. Então ela vai passar pelos grandes vasos, pelas grandes artérias, pelas arteríolas, que são os vasos menores, e também vai chegar na estrutura menor das artérias, que são os capilares. E os capilares, quer dizer, esses vasinhos pequenininhos, que irrigam normalmente aí os nossos músculos, os nossos órgãos, e não, diferentemente aí os nossos olhos, eles vão ficar com uma quantidade muito grande de glicose, e facilmente eles vão se entupir. Nessa situação, o corpo tenta mandar oxigênio, nutrientes para todos os tecidos. Se tem uma quantidade muito grande de glicose ali no sangue que está obstruindo a passagem do sangue para que chegue oxigênio, para que remova lá o CO2, para que chegue nutrientes para os nossos órgãos, consequentemente o nosso corpo tenta criar novos caminhos. Se você não tem um bom controle metabólico, certamente o corpo também não vai conseguir construir um bom vaso sanguíneo. E o risco de hemorragia, ele aumenta. Agora, todo mundo que tem retinopatia diabética tem hemorragia ou um risco aumentado de hemorragia? Não exatamente. Porque a retinopatia diabética, ela tem várias classificações de acordo com o grau de gravidade. Então, nós temos aí, de primeiro momento, 2 tipos de retinopatia diabética. A retinopatia não proliferativa e a retinopatia proliferativa. A não proliferativa ela tem várias graduações, como por exemplo, uma retinopatia não proliferativa leve, retinopatia não proliferativa moderada, retinopatia não proliferativa grave, ou então retinopatia não proliferativa muito grave. Existe também a outra parte, que é a retinopatia proliferativa. Essa está relacionada a uma nova formação de vasos, pode ser tanto no nosso globo ocular como na própria retina. É por conta de um baixo controle metabólico? Sem dúvida alguma tem relação direta. Então, quer dizer, eu não estou controlando bem meu diabetes. Está ficando com a glicemia alta durante muito tempo. Outra coisa que muitas vezes as pessoas, a grande maioria, não sabe, é que toda vez que a gente tem momentos de hipoglicemia, quer dizer, glicemias menores do que 70 mg por decilitro, é natural você ter tremedeira, ter lá vários sintomas que a gente tem quando faz hipoglicemia. E você faz o quê? Vou corrigir a hipoglicemia. E aí corrige de que maneira? Muitas vezes come uma grande quantidade de alimentos com carboidrato, toma lá líquidos que contêm glicose, isso aí aumenta rapidamente a glicemia. E você sai de uma glicemia, por exemplo, de 60, de um quadro de hipoglicemia, e vai para uma hiperglicemia de 240, por exemplo, em um curto espaço de tempo. E aí o que faz? Vai ter que
ou tomar lá talvez um outro antidiabético oral, ou mesmo aplicar mais insulina para tentar baixar aquela glicemia. E aí o que acontece? Faz de novo episódio de hipo, aí vai lá, come descontroladamente, aumenta de novo. Então fica esse sobe e desce muito rápido na glicemia, e essa variabilidade, que é chamado assim, esse sobe e desce na glicemia, uma hora está com hipoglicemia, uma hora com hiperglicemia, isso aumenta o risco do aparecimento da retinopatia diabética, que é uma das complicações que são chamadas aí de microvasculares. Se você tem retinopatia, que você converse com o oftalmo, né, que fez o diagnóstico, que é especialista em retina, para ele te explicar em que grau você está. Porque, de uma maneira geral, o que a gente tem? A retinopatia não proliferativa, leve e moderada, ela não vai ter grandes alterações ou risco durante o exercício físico. Agora, a retinopatia não proliferativa grave ou muito grave já tem um risco maior de ter algum tipo de hemorragia. E isso, sim, aumenta o risco no exercício físico, em todos os exercícios, ou então você vai tentar usar, né, o recurso, eu não gosto muito de fazer exercício para ajudar no controle de diabetes, então eu vou falar, eu tenho retinopatia, não posso fazer exercício. Não é isso, a gente precisa selecionar alguns tipos de exercícios que vão diminuir esses riscos. Então, se a retinopatia é não proliferativa, grave ou muito grave, já existe um risco, não é todo tipo de exercício que dá para fazer. A mesma situação da retinopatia proliferativa, quer dizer, formou vários vasos, em uma situação metabólica ela não favorável, porque estava em hiperglicemia, estava nesse sobe e desce, e consequentemente o risco de ter aí hemorragia, ele acaba aumentando. Por conta disso, a pessoa não deve fazer o exercício, muito pelo contrário. Exercício físico ou atividade física, os dois vão ajudar a ter um melhor controle na diabetes, né? Você usa lá o antidiabético oral, aplica insulina, tem alguns momentos que você fica dentro do alvo e tem momentos que muitas vezes tem aí quadros de hiperglicemia ou de hipoglicemia. Então, por isso a necessidade da gente sempre monitorar aí a glicemia. Isso que é fundamental a gente fazer isso como parte do tratamento, independente se for fazer o exercício ou não. O risco maior, ele não está relacionado exatamente ao medicamento e ao exercício, né, a retinopatia. E sim, primeiro, ao grau de retinopatia que você tem. Retinopatia não proliferativa leve, retinopatia não proliferativa moderada, normalmente você pode fazer o mesmo tipo de exercício, de atividades físicas que as outras pessoas com diabetes ou sem diabetes fazem. Isso aí não tem limitações. Agora, se você tem retinopatia não proliferativa grave ou muito grave, ou então a retinopatia proliferativa, aí sim o risco de vir a ter algum tipo de hemorragia, ou mesmo aí, às vezes esportes com bola, né, tomar uma bolada no rosto, alguma coisa, isso aí existe um risco maior. Então a gente começa a ter algumas limitações. Quando a gente faz algum tipo de exercício em que é mais específico, que ele seja feito de acordo com o seu grau de condicionamento físico. Então, uma coisa que a gente tem que entender: exercício para quem tem diabetes. O que eu faço para mim serve para você? Provavelmente não. A não ser que eu e você tenhamos o mesmo grau de condicionamento físico, o que é pouco provável hoje em dia. Então, por isso é tão importante você fazer algum tipo de teste, né, ou que o professor que te acompanha aí faça esse teste, um teste em esteira, um teste com carga, para saber quanto de carga você consegue trabalhar, né, se fizer um trabalho de fortalecimento muscular, para dentro desses limites, aí sim colocar que tipo de intensidade que eu vou trabalhar. E por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente vai fazer o exercício físico, se você faz em uma intensidade muito acima do que você consegue fazer, você força o sistema como um todo. Só que, fisiologicamente, para a gente que é profissional de educação física, a gente vai forçar dentro de um padrão de segurança.
E muitas vezes você pode forçar acima desse padrão. E claro, o risco de dar ruim, ele também aumenta. Se errar na intensidade do exercício ou no tipo de exercício, como eu falei, um risco maior. Exercícios com bola, por exemplo. Exercícios onde a pessoa vai ficar de cabeça para baixo, por exemplo. Né? Vai fazer um rolamento ou vai fazer algum tipo de exercício que fique de cabeça para baixo. A pressão também aumenta na cabeça. Ou vai fazer um trabalho de força com uma intensidade muito alta, que é normal quando a gente vai fazer muita força. A gente trava a nossa respiração. Né? A gente vai pegar alguma coisa muito pesada, o que a gente faz? Prende a respiração e faz força. E isso que acontece. Isso aí é chamado de manobra de Valsalva. E essa manobra, né, de você inspirar, prender o ar e fazer força, ela aumenta a pressão arterial no interior da nossa caixa torácica. E não vai ser diferente na nossa caixa craniana também, né? E vai afetar os nossos olhos. Então, se tem risco de ter uma hemorragia, por exemplo, e faz muita força por conta da retinopatia que tem, ser não proliferativa grave, muito grave, ou ser uma retinopatia proliferativa, fazer uma manobra de Valsalva durante um treinamento de força aumenta muito o risco de ter aí descolamento de retina, ter sangramento, uma série de coisas que podem inclusive levar à cegueira. A mesma situação dentro desses graus de retinopatia é fazer um tipo de exercício onde tenha impacto, por exemplo. Né? Artes marciais, muitas vezes, né? Vale tudo. Muitas vezes você vai tomar pancadas, às vezes na cabeça. Boxe, por exemplo. Então são situações que esses impactos, numa situação onde se tem a retinopatia, né, num grau mais avançado, num grau mais grave, o risco de afetar a visão ele é muito grande. Ou mesmo, né, eu falei de esporte de contato, eu falei de situações assim bastante evidentes. Mas existe uma que me chama muito a atenção. Cada vez mais eu tenho trocado muita informação, né, com pessoas que têm diabetes, e uma grande parte tem pedalado. Pedalar para quem tem diabetes é bom? Não é bom, é ótimo, é muito bom. Só que muitos, principalmente os mais jovens, têm interesse, né, pelos desafios. E muitas vezes optam por pedalarem, né, fazendo uma modalidade aí de pedal que é chamada de mountain bike. Então, quer dizer, você vai pedalar em trilhas, vai pedalar em terrenos acidentados. E nessa situação o que acontece? A bicicleta ela vibra demais. Você está andando por terrenos que são todos acidentados. E muitas vezes em alta velocidade, você está meio num barranco ali. Então, quer dizer, é legal? É maravilhoso, é muito bacana. Para quem gosta, é ótimo. Só que para quem tem retinopatia diabética em um grau desses que eu falei, que seja grave, né, muito grave, ou retinopatia não proliferativa, quer dizer, aquela situação de vibração da bicicleta, aquilo também pode vir, sim, a trazer algum traumatismo para a parte visual desse indivíduo.